Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Espero que todos estejam bem. Já é o nosso segundo momento com essa atividade online. Gravei essa aula para vocês, que é com um conteúdo novo. A gente vai estar trabalhando com impactos ambientais no ambiente urbano, certo? Então, a gente viu até agora urbanização a nível internacional, a nível mundial, no Brasil, mas isso, né, essa chegada da população na cidade, essa cada vez mais o aumento das cidades, isso tem algumas consequências, certo? Alguns impactos ambientais. E é justamente sobre isso que a gente vai estar vendo hoje, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai entender é quais são as causas desses problemas ambientais no ambiente urbano, certo? Então, nós temos aí a Revolução Industrial, né, no século XVIII, e que essa industrialização ela necessitou, né, de você extrair recursos da natureza para poder produzir, e em consequência disso você também produz objetos que depois vão ser descartados, que gera lixo, né? Nós temos aí esses dois fenômenos, que é o capitalismo e a globalização, que esse processo aumentou o consumo, tá? E nós temos a urbanização, né? O crescimento das cidades. Isso aí, inclusive, não é nenhuma novidade para vocês. E também a gente teve o aumento populacional, né? E a gente tem aí em torno de 7,7 bilhões, né, de habitantes no mundo. E, por fim, a ineficiência ou ineficácia da política ambiental, certo? Bom, passando aqui, né, frente a tudo isso que a gente conversou até agora, nós vamos ter algumas consequências, certo? Então, temos aí alguns problemas que a gente vai estar vendo agora. O primeiro deles é a inversão térmica, ilha de calor, né, efeito estufa, chuvas ácidas, resíduos sólidos e seus impactos, né? Os impactos da urbanização sobre os recursos hídricos e no solo, e por fim, desenvolvimento sustentável, tá? Bom, qual é a ideia agora? Falar desse problema, que é as chuvas ácidas, né? Então, a chuva ácida é um tipo de chuva que ocorre quando há uma liberação de gases poluentes na atmosfera, certo? Quando eles são lançados na atmosfera, ele reage com a água da chuva e gera ácidos, certo? E geram os ácidos. Então, aqui é um exemplo bem didático do que eu falei até agora. Veja que a gente tem uma indústria aí, aquela na parte mais ou menos ao meio dessa figura, né, em branco, nós temos aí uma indústria. E essa indústria ela está soltando aí uma série de poluentes, certo? Essa série de poluentes eles vão ficar na atmosfera. E em um determinado momento vai ocorrer uma chuva. Então, quando esses gases poluentes eles entram em contato com essa chuva, né, eles reagem e torna essa chuva ácida, certo? E essa chuva ácida ela vai ter, né, ela vai gerar uma série de problemas, seja nas plantas, seja nos solos ou até mesmo corrosão de construções, seja no ambiente urbano ou rural, tá? Mas esse fenômeno é mais comum no ambiente urbano. Bom, na sequência, a gente tem aqui, né, vamos falar sobre inversão térmica, que também é outro processo urbano. Lembrando, gente, que nós estamos falando de fenômenos, né, de problemas que são específicos de cidades grandes, tá? Não que nas cidades pequenas a gente não tenha problema, a gente tem, mas aqui são de grandes cidades urbanizadas, tá? Então, própria palavra térmica, né, você já vai ter ideia aí de que é uma variação na temperatura em algum momento, certo? Então, o que acontece? O que a gente sabe? A gente sabe que o ar que é próximo do solo, né, ele é mais quente, ele tende a ser mais quente do que o ar em uma determinada altitude. Ou seja, quanto maior a altitude, menos quente é o ar, ele vai ser mais frio, tá? E isso gera uma série de movimentos, né,
normais da natureza, essa troca que há entre o ar frio e o ar quente, tá? Essa circulação ela é normal na natureza, ok? Mas o que é que acontece? Veja na figura ao lado esquerdo de vocês, certo? Que nós temos o fluxo normal de ar. Então, o que é que acontece nesse fluxo normal de ar, certo? O ar ele vai, né, se manter mais limpo, uma vez que tá havendo o ciclo normal, né, dos ventos, né, e os poluentes eles estão, o pouco que tem ele está indo embora, certo? Nesse outro processo aqui, que é chamado de inversão térmica, há um impedimento, né? Veja que o ar frio ele fica próximo à superfície, né? E ele impede que o ar quente suba, certo? Então vai haver um acúmulo muito grande de poluentes aí. Então você vê que no fluxo normal, esse ar que é frio, ele vai estar bem mais alto, tá? E embaixo mesmo, próximo do solo, vai ficar o ar quente, certo? E esse ar quente, ele, né, tá circulando, ele circula, ele consegue subir. Quando acontece a inversão térmica, não, porque devido aos inúmeros poluentes, né, esse ar frio que é de cima, veja que fica mais próximo do solo, né, e ele impede que esse ar quente suba, certo? Então a gente vai ter aí um problema de temperatura, por isso que a gente chama de inversão térmica, certo? Na sequência aqui a gente vai falar agora de ilha de calor, né? São áreas centrais, principalmente nas manchas urbanas, né? Mais uma vez lembrando que a gente está tratando problemas que são da cidade, são do ambiente urbano, tá? E elas, né, provocam aí uma mudança muito grande na temperatura, tá? Decorrente tanto da poluição, como de uma cidade que tenha só asfalto, né? Com ausência de áreas verdes, o que não é o caso muito ainda de João Pessoa, tá? Então, essa diferença de temperatura, ela pode variar de 10 graus, para vocês terem uma ideia de uma área muito próxima, assim, seja do ambiente urbano, sei lá, até o ambiente rural, certo? Em poucos quilômetros você vai ter uma diferença aí de 10 graus, então isso é muito, muito significativo, certo? Mas a gente vai entender, né, como é que esse processo ele ocorre na área urbana, certo? Então, eu trouxe esse esquema aí para mostrar a vocês, tá? Então, o que é que acontece? No ambiente rural, a gente vai ter ali as plantas, né? A gente tem a água, a gente tem o solo. Então, você vê que as condições do ambiente vão estar mais equilibradas, ao contrário, né, do que acontece na cidade. Primeiro que a cidade ela não tem árvore, tá? Ela está toda impermeabilizada com concreto, certo? Eu tenho aí uma série de casas e uma série de indústrias e essa série de indústrias elas estão colocando no ar uma série de poluentes, certo? Então isso vai provocar esse processo que a gente chama de inversão térmica, ou seja, um aumento muito grande da temperatura. Por quê? Porque ao longo do dia, né, à medida que o sol vai ficando quente, toda essa área aí urbana de concreto ela vai absorvendo esse calor, tá? Ao contrário do que acontece ali na área rural, né? Porque vai ter a penetração no solo, vai ter as árvores, né? Que vai receber também um pouco dessa energia. Então não fica concentrado só em concreto. Quando isso fica concentrado só em concreto, a gente vai ter aí o problema da inversão térmica, tá? Ou melhor, da ilha de calor. Bom, falando aqui agora especificamente sobre efeito estufa, certo? O que seria esse efeito estufa? No primeiro momento a gente entende, né, que ele é um fenômeno natural
e ele é importante para a existência da vida da Terra, certo? Ele é responsável por manter as temperaturas médias globais. Só que o que é que acontece com a grande número de poluentes na atmosfera? A gente vai ter aí um agravamento, né, desse efeito estufa, e isso causa alguns problemas. Então vamos ver aqui esse esquema, né, que bem didático, vai dar para vocês entenderem. Veja o que é que acontece. Eu tenho o Sol, certo? E o Sol, quando ele penetra, né, o solo absorve essa energia. Veja que as árvores absorvem também essa energia e também eles conseguem liberar essa energia tranquilamente, tá? Mas do nosso lado direito a gente tem aí a cidade e a gente tem as indústrias. E veja que nas indústrias a gente vai ter o que acima delas? Essa série de gases poluentes aí, né? Então eles vão fazendo com que essa energia que é colocada de volta para o Sol, quando ele bate no solo, quando ele bate nas árvores, que reflete e volta, ela não consegue subir, certo? Ela não consegue aí ultrapassar essa camada que está poluída, que está cheia de gases, né? Então, portanto, a gente vai ter um problema de aquecimento, tá? Bom, gente, de uma maneira geral é isso, tá? Na próxima aula a gente vai estar tratando de outros tópicos. Então, qualquer dúvida, vocês podem colocar lá no mural do Google Sala de Aula, que eu vou estar respondendo a vocês, certo? E eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.